Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC e nesse vídeo, mais uma vez, mercado da bola. Jogador saindo, jogador chegando. E o jogador que está chegando provavelmente pode ser que seja esse daqui, ó. Segundo vários portais, e nós vamos debater um pouquinho sobre isso. Vamos falar os números dele e o que eu penso relacionado a isso. Nós vamos falar também sobre um jogador que está saindo. Mas antes de tudo isso, eu peço o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos e, mais uma vez, eu vou reiterar. Deixa o like, ajuda pra caramba. A taxa de like tá muito baixa e quando o like aumenta, o YouTube tem por obrigação automaticamente entregar o nosso conteúdo. Então, chegou agora, já sapeca no like aí. E se der dislike, diga o porquê deu, para que a gente possa tentar melhorar e tentar chegar o melhor possível para você que está aí do outro lado assistindo o nosso conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação aqui do Maurício? O que eu penso, cara, vou falar o que eu penso, depois eu vou falar o que estão falando aí, né, em todos os portais, que inclusive nós viemos aqui semana passada falar sobre o Maurício e em maio, eu falei que a política do Palmeiras ia mudar e uma das coisas que iam mudar devido a uma organização, né, uma reorganização que o Palmeiras estava fazendo relacionado ao seu planejamento é essa, a forma de contratar e a forma de negociar jogadores quando vier proposta para o Palmeiras. Né? Eu até falei que alguns jogadores iam ser procurados novamente, né? Provavelmente o Palmeiras ia voltar a buscar alguns jogadores. Eu vou até deixar, vou procurar o vídeo, vou deixar aqui no card aqui para vocês clicarem, para vocês verem o que eu falei. Mas em maio, eu falei que o Palmeiras ia mudar essa política, né? E realmente está mudando. E o Maurício é um que está no radar. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aí do outro lado. Rafael Veiga não vem bem. Tudo bem que são características um pouco diferentes de Maurício, Rafael Veiga. Maurício não está tendo oportunidade lá no Inter. Inclusive, dizem que hoje ele não vai jogar. Um dos motivos que ele não vai jogar, por o Inter tá bem desfalcado, mas um dos motivos que o Maurício não vai jogar é exatamente porque o Inter quer fazer dinheiro com alguns jogadores para tentar reorganizar a casa lá depois de toda aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Um dos motivos é o estádio, que gastou demais o estádio para reformular e renovar, né, as situações todas, gramado, pintura, cadeiras, enfim, tudo foi para o espaço e eles realmente vão ter apenas a planta e vão ter que refazer praticamente tudo. E um dos motivos da venda do Maurício é exatamente essa: aperto para poder vender o jogador. E por isso que ele não vai jogar hoje. Dizem que as coisas já estão muito bem encaminhadas para o Palmeiras. Mas é um jogador que não está tendo oportunidade lá no Inter, pelo que eu estou percebendo. A torcida do Inter, alguns torcedores, criticam um pouco o Maurício dentro de campo. É um jogador novo. Sobre essas reportagens, a da ESPN, entre outras reportagens que estão dando como certo o Maurício no Palmeiras, eu acho muito estranho, porque alguns setoristas do Internacional falou que o Internacional quer 10 milhões de euros por 50% do passe do jogador. Aí o Palmeiras não vai desembolsar isso. Seria 10 milhões de euros mais 20% do Deportivo Brasil. Seria um absurdo o Palmeiras pagar tudo isso por um jogador, como eu venho falando, tá em baixa aí, né? Não tá performando da forma como a gente gostaria, inclusive que os nossos jogadores performassem, o próprio Rafael Veiga. Para isso, temos o Rômulo, aposta no Rômulo, ao invés de comprar um jogador por esse valor do Internacional. Né? Eu acho muito valor, muito grande o valor para um jogador que está em queda. Pelo menos é o meu pensamento. A gente pode falar os números dele aqui, ó. No último ano, ó, o Maurício ele tem 22 anos de idade, tem mercado para fora. Inclusive, uma das formas que o Palmeiras quer contratar é exatamente por isso, para futuramente poder negociar. Mas em 2024, ele fez, dentro do Gauchão, 5 partidas, 2 gols e apenas uma assistência. E teve um cartão amarelo. Aí a gente vai para Copa do Brasil. Ele fez 2 partidas e nenhum gol. Aí no campeonato, na Libertadores, não tá, né? E no Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, ele fez 5 partidas e tem um amarelo e nenhuma assistência e nenhum gol também. É um jogador que vem em queda de rendimento. A gente tem um jogador dentro da nossa equipe que está em queda de rendimento, que é o Rafael Veiga. Será que o torcedor palmeirense vai ter a mesma paciência que tem com o Rafael Veiga com o Maurício? Vocês acham que é diferente? É um jogador que não está rendendo no clube deles lá. Aí o Palmeiras vai desembolsar uma grana para trazer um jogador que sequer
não está conseguindo render no seu próprio clube? Será que não é um oba-oba demais para contratar esse jogador? É uma pergunta só que eu estou fazendo para uma reflexão e quero muita resposta de vocês para saber se eu estou errado ou não, porque tendo em vista o futebol que o Maurício vem apresentando, talvez não era o melhor momento para contratá-lo. Talvez lá atrás sim, mas agora talvez não, né? Gostaria muito de saber a opinião de vocês aí, porque vários portais já estão dando como certo, vários. Globo já falou que o Palmeiras tem interesse e aumentou a proposta. A ESPN já está dando praticamente como certo. Alguns twitters já estão dando como certa a negociação. Muito diferente a gente comparar o Felipe Anderson, que estava jogando em alto rendimento, com o Maurício, que está em queda de rendimento. Eu acho um abismo muito grande. Mas gostaria da opinião de vocês. A reportagem da ESPN diz que o Palmeiras está muito avançado na contratação do Maurício. Inclusive, é uma pedida do próprio Abel Ferreira. E aqui são os valores, segundo, né, os portais aí e até mesmo o próprio nosso Twitter. Então, os números são o seguinte, ó, faltam detalhes para que o Maurício seja jogador do Palmeiras. Vários portais estão falando exatamente isso. 8 milhões de euros por 50% do passe do jogador. Mas o Palmeiras quer comprar os 20% do Deportivo Brasil. Então, pode chegar a 11 milhões de euros. Esse é o valor que o Palmeiras vai pagar um jogador que possivelmente o Palmeiras vê potencial para futuramente fazer uma negociação e ganhar até mais dinheiro. O Palmeiras vem vendendo jogadores muito bem, isso é fato, né? Mas ao ponto de desse valor num jogador que não está rendendo no seu clube, é meio de se duvidar, cara, de verdade. É o que eu falei. Eu acho que o Maurício é um jogador, é um bom jogador, pode agregar ao Palmeiras, mas o momento não é o ideal para poder contratar esse jogador da forma como eles estão contratando, né? Talvez já tenha passado até o time de contratação do jogador. Outra notícia que eu venho trazer para vocês aqui, que inclusive é do Danilo Lavieri, Palmeiras depende do sim de Navarro para fechar venda do atacante por 4,5 milhões de dólares, cerca de 24,1 milhões de reais. Para contratar o jogador, o Colorado pagaria 3,5 milhões de dólares. Colorado dos Estados Unidos, tá? 18,8 milhões de reais fixos, mais 1 milhão de dólares, cerca de 5,3 milhões de reais em bônus por metas. A venda depende de um acordo salarial entre Navarro e clube do norte-americano. Então, essas são as notícias do dia de hoje. Hoje vai ter live, tá? Vai ter pré-jogo, intervalo e pós, e a gente vai debater muito ainda o mercado da bola. Eu venho trazer mais notícias sobre um zagueiro futuramente aí que eu acabei de receber, ó, na surdina. Já vou falar para você sobre um zagueiro. A minha confidente e a pessoa que busca as informações para mim acabou de mandar para mim. Quando eu tiver a informação sobre esse zagueiro, eu venho aqui e trago para vocês. Valeu, gente. Tamo junto. Muito obrigado.